tem problema nenhum. Abatimento proporcional do preço, abatimento proporcional do preço, devolução, ou a troca por um outro similar, de maior valor, mediante o pagamento da diferença. O importante é isso, que ele tem todo o direito de devolver, não tem problema, pode dizer, não quero mais, pronto. Não, mas aí ele usou o carro uma semana, vai bom. entregar um carro, tirou um carro zero, vai devolver um carro montado. Mas aí... Sem motivo não, eu acho que... Não, se tiver motivo, né? Se for um defeito que... O doutor Celso podia não querer mais o carro. O Código do Consumidor dá para os primeiros 7 dias a devolução imotivada da mercadoria. Agora o carro, tu já colocou uma peninha aí que realmente essa devolução imotivada acontece quando é a compra pela internet. Quando não é... Não viu o produto na hora da compra. Exatamente, aí tem o arrependimento eficaz, que é o que é chamado. Mas esse de veículos aí, ó, eu tenho um fato Mas é 0 quilômetro, extremamente interessante. Uma determinada pessoa comprou um carro, não vou dizer quem é, não é o nome das partes. Comprou um carro, o carro começou, um carro 0 quilômetro, começou... Um veículo Santana ou não? Ele sabe. Não vou puxar. Eu não gosto mas não identificamos só o veículo. Não complica, Luiz, deixa eu falar. Identificamos só o carro veículo. começou a entrar água pelo porta-mala. Bom, tentamos lá uma negociação com a empresa, com a concessionária, com o fabricante, e eles foram lá, fazem o que quiser. O máximo que nós damos para vocês é cortamos o porta-mala. O sedã, aquele cortamos o porta-mala, vamos para um porta-mala novo. Ora, um carro 0 quilômetro, tirar o porta-mala não tá, vai ficar um remendão. Tudo bem. Não deu acordo, não houve jeito do fabricante acertar. Ele já disse que é um Santana, então é um fato verídico, eu posso dizer, foi o Volkswagen do Brasil. Aí, então, tivemos que ingressar com a ação. Mas o que me chamou a atenção foi uma sentença, não por ter favorecido ao cliente, mas foi uma sentença tão brilhante que o juiz disse assim: e que a poderosa empresa, a fabricante fulano e tal, fique com o carro para desmanche e revisão do seu projeto. Claro, o tribunal depois confirmou a decisão, é evidente que não, aí o desembargador não disseram isso, mas tá, eu estou dizendo isso porque está na sentença, e a sentença não foi rasgada, está lá, está arquivada no processo. Então mandou que o fabricante ficasse com aquele carro, desmanchasse para reestudo do projeto, e deu... Mandou dar um veículo novo. A possibilidade, deu dinheiro para nós optamos pelo valor do carro. Sim, com dinheiro ele compra outro. Porque daí devidamente... De repente não vai comprar da mesma marca. Eu que achava que essa pergunta era rápida e rasteira. A restituição Mas isso e provavelmente a restituição foi mais compensadora do que o... Sim, com certeza. Vamos dar um giro então no nosso assunto agora. Vamos para o direito imobiliário, doutor Jairo, senhor é especialista na área. No lado esquerdo, no lado direito. Lado esquerdo. Sou fiador de um imóvel residencial. O contrato foi prorrogado por tempo indeterminado. Agora o meu afiançado desocupou o apartamento, porém ficou devendo 3 meses de aluguel. Sou obrigado a pagar o que o contrato... Sou obrigado a pagar? Não tem o nome dele. Esse que o contrato foi prorrogado? Sim, não apareceu o seu nome, mas de qualquer forma, a resposta é sim. O senhor é obrigado a pagar, a mesmo prorrogado o contrato. Por quê? Porque o dispositivo legal é o artigo 39 da Lei 8.245 de 91, com a nova redação dada pela Lei 12.112 de 2009. Na verdade foi em dezembro de 2009, então começou agora. E ali diz: salvo disposição em contrário no contrato, todas as obrigações, todas as garantias, elas vão até a efetiva desocupação do imóvel entregue na chave. Mesmo que o contrato seja prorrogado, e ele é prorrogado por força de lei, porque é um imóvel residencial, o locador não pode retomar, a não ser que tenha motivo justo. Então, é pior do que a locação não residencial, porque para te retomar um imóvel numa locação feita por 12 meses, não, residencial, e que o contrato é prorrogado, tu tem que justificar. Do contrário, tu não pode. Ao passo que se fizer por 30 meses, tu entra com a denúncia vazia, assim como a locação não residencial. Então aqui é assim, infelizmente o senhor é obrigado, por dispositivo legal, a pagar os 3 meses que seu afiançado ficou devendo, mesmo que o contrato tenha sido prorrogado. E além disso, não consta que o senhor tenha entrado com pedido de exoneração da fiança. Então, pelo que o senhor está dizendo aqui, o senhor continuou no contrato, não houve exoneração, o senhor vai ter que pagar. Infelizmente é essa a resposta.
Deu? Eu acho que há uma possibilidade, em princípio, realmente ele tem que pagar, em princípio. Só se nós mudamos Mas há uma possibilidade de ele vir a não pagar esse débito, se, por exemplo, constatado que durante a locação, o locador e locatário ajustaram reajustes superiores aos índices legais sem a concordância dele. Não, mas é bom, é válido. Sim, uma inovação do contrato aí, então ele não assumiu. Então nós vamos explicar. Eu disse aqui, o doutor Luiz talvez não tenha Deixa eu só completar, o telespectador não ficar. Mas eu não disse que a resposta do doutor está criando uma outra situação. Uma situação a mais. Exatamente. São casos. Por quê? Porque a lei diz, salvo dispositivo em contrário, estendo no contrato. Então, não e ele foi no dispositivo em contrário. O senhor continuou. Agora, como o doutor Luiz disse, uma outra hipótese de uma outra pergunta, não a sua, porque a sua foi respondida. Não é essa. Mas eu acho que de qualquer maneira, por exemplo, se ele fosse acionado, se ele fosse analisar lá, quando é que iniciou a locação, aplica os reajustes de lei e vê quanto é que estava o aluguel, sim. É um motivo. Isso é um motivo. Ele, como advogado de defesa, está procurando uma defesa. Não, mas aí nós, então, essa matéria é interessante porque é do cotidiano. Não, a resposta que o doutor Jairo deu está correta, desde que a locação tenha sido reajustada corretamente a lei. Porque ele não diz, foi mantido aquele issue, aquele contrato que foi afirmado. Ele foi objetivo. Ele disse que a locação foi prorrogada, que ele não houve exoneração e o seu ofensado ficou devendo 3 meses. Agora, se o senhor for fiador e houver uma novação que o senhor não tem anuído, o senhor não é obrigado a pagar. Eu estou usando o termo jurídico, uma novação. Olha aqui, aí eu vou discordar. Aí é outro caso, não é esse caso que ele fez a pergunta. Agora eu vou discordar dos dois. Porque não é obrigado a pagar, não. Claro. Ele é obrigado a pagar, mesmo nesse teu caso, até o limite dos reajustes legais. Até o limite dos reajustes legais. Só paga aquilo que foi contratado. Há um entendimento que ocorrendo isso, acarreta a exoneração. Não é passível. No caso, mas acho que doutor Luiz, eu acho que é o seguinte, se for com relação aos reajustes, aí sim, aí se limita até aos reajustes legais. Agora, se houver uma inovação, por exemplo, de eu alugava à frente, e aí foi inserindo uma segunda parte. Ele é carecedor da execução, ele tem que entrar com ação de conhecimento, pleiteando então a responsabilidade do fiador pelos encargos legais. Os encargos legais ele já é obrigado por força de contrato. Por lei, por força de contrato. Só um pouquinho. Na lei 8.245. Só que aí ele não tem título executivo. Quais são os encargos? É o IPTU, condomínio, se tiver, o que houver, esses são os encargos da lei. Não, mas de qualquer maneira. Mas de qualquer maneira, digo eu agora, é o seguinte. Vamos confundir o nosso telespectador, a resposta é aquela. Alguns às vezes perguntam e realmente dizem isso que tu está dizendo. Olha, vocês discutem tanto que no fim eu não fico sabendo se pode ou não pode, se é ou não é. Porque o direito é assim mesmo. 2 mais 2, na matemática, são 4. Mas no direito, 2 mais 2 pode ser 5, eventualmente pode ser 6. E aí, deixa eu completar o meu raciocínio. O justo, a jurisprudência tem entendido, a maioria, também não é uma coisa absoluta, de que o fiador responde sim, dentro dos limites dos reajustes contratuais, reajustes legais. Se o sujeito fez uma inovação, o aumento legal era 10%, ele, um acordo, vamos fazer 20%, 30% de aumento do aluguel. Aí o fiador não anuiu a isso aí, ele não responde por esse acordo. Agora, os aluguéis com reajustes normais ele garante. Mas ali acho que é uma inovação, aquilo que o doutor Felipe falou. Há uma inovação e a inovação é outra coisa. A inovação é quando a modificação é substancial. Bom, no sentido do aluguel era 1.000, passou para 2. Houve um aumento substancial. Mas não é o caso. Se foi só via a cobrança, eu não sei se eu não entendo dessa forma. Eu entendo só que não há uma inovação no contrato, entendeu? E sim uma inovação de fato, talvez. Então, de fato, mas existiu. Se nós formos levar, digamos assim, isso aqui para o terreno das hipóteses, vai girar qualquer discussão de contrato
de locação, tanto ele residencial como não residencial, ele vai gerar. Então, tem que se abster a pergunta. A pergunta foi essa. Agora, como diz o doutor Aloysio, se houve nesse inteirinho, durante a vigência do contrato, um acordo entre locador e locatário, mas, doutor, porque quem estabelece o reajuste é o governo. Se o governo estabelecer o reajuste para do aniversário dia 25 de dezembro, tá, em 7%, e o locador e o locatário fizerem entre eles um acordo para que esse reajuste seja 30%, 40%, o fiador não vai responder pelo excesso daquilo ali, pelo excesso. Então são casos aí, ó, nós poderíamos aqui enumerá-los. Não, mas eu quero... Não, mas eu estou me referindo porque o telespectador perguntou, sou obrigado a pagar? Então eu respondi, se houver essa situação, aí não é. Ou seja... Não. Aí é que está, Luísio. Ele só não paga a diferença. Não paga a diferença. Eu acho que é o seguinte, aí se houver esse reajuste, a jurisprudência, e não é. A jurisprudência nenhum de nós vai decidir. Entende que quando ocorre isso, exonera o fiador da Não é predominante. Não é predominante. Não, ele só, na inovação é quando há uma inovação contratual. Agora resta saber se foi efetuado um aditivo, uma inovação contratual ou não, que aí vai depender se... Doutor Aloysio, se houver um reajuste da alocação do valor do aluguel além daquele estabelecido pelo governo, o fiador, pelo excesso, ele não responde. Mas se o seu afiançado ficar devendo meses, ele vai pagar na proporção do que deveria ser conforme o contrato. O excesso ele não responde. Mas é de lei, doutor. Nós não podemos aqui querer inventar, telespectador, coisa que é de lei. Está ali, se qualquer um que pegar a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, não precisa sair das fronteiras do Rio Grande. Pega e vai ver que é isso. Eu faço isso todo dia. Tá bom. É o intervalo segundo, terceiro, né, Antônio? Estamos encerrando o segundo já. Mas, doutor Jairo, a questão toda é que o nosso amigo por amor ao debate, ele é um criminalista nato. Então ele cria situações diferentes para enriquecer o debate. Que tem aquele diz que o advogado tem que baralhar as cartas para poder ganhar o jogo. Né? Exatamente. Em termos, Não, tá valendo ainda, né? É um ditado, tá valendo ainda. Vamos prorrogar mais um pouquinho esse bloco. Tá bom o bloco, é isso que enriquece. Tu quer falar mais? Não, o que eu acho, então nós não podemos confundir. Se a pessoa, porque o telespectador, e nós não estamos falando aqui para os operadores do direito, nós estamos cansados de dizer isso. Nós estamos falando especialmente para o leigo, aquele que tem um imóvel alugado, ou ele é locador, ou é locatário, ou tem uma fiança que prestou para um amigo. É isso que eles querem saber. Querem saber esse caso. Agora, se nós vamos, digamos assim, nos expandir na árvore da ciência jurídica, especialmente do direito imobiliário, nós vamos ficar aqui o programa inteiro discutindo essa matéria. Doutor Jairo, sabe o que é? Você quer, claro, nós temos que responder visando em primeiro lugar o telespectador que fez a pergunta e ele é leigo. Agora, o doutor Aloysio já colocou, o nosso programa é visto por juízes, por funcionários públicos e por advogados também. Até eles vão ficar confusos. Os advogados também aprendem aqui com o doutor. Então, é por aí, né? Não, mas de qualquer maneira, eu acho que foi bem respondida. Muito obrigado. Não, eu acho que, por exemplo, eu estou preocupado, digamos que esse cliente fosse me procurar, olha, estou sendo demandado. Eu tenho que arrumar meio de defesa. Eu tenho que arrumar meio de defesa. Claro. Eu vou dizer, paga. Então eu não preciso de advogado. Se ele tiver que pagar toda a dívida, eu vou analisar se é viável, se existe possibilidade de não pagar. A resposta é essa. Agora, se ele quiser contratar um advogado e procurar outros caminhos, o caminho da justiça, ele deve. Não, mas respondemos, eu acho, de uma forma e de outra, eu acho que foi correto. Está respondido. Então, vamos encerrar esse bloco e voltamos ao próximo bloco com outras perguntas. Não saia daí. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Vereador Eloy Guimarães, patrono da confraria. JHS Advogados Associados Consultoria Empresarial. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 204 e 205. Telefone 33 44 45 25. Asticom, Assessoria Tributária e Contábil. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 303. Telefone 33 40 59 20.
Residencial Ibiza, em Gravataí, Avenida Alexandrino de Alencar, 483. Estamos de volta comunicando direito com a presença do Dr. Felipe Carmona e o Dr. Jairo Hamilton Santos à minha esquerda e à minha direita a doutora Luísa Martins. Vamos a mais uma perguntinha? Dona Marina Pereira do Nascimento informa que tem a posse de um imóvel há mais de 20 anos e pretende fazer uso capião. Pergunta se é possível fazer uso capião sem gastar nenhum valor, já que ganha apenas o salário mínimo e não tem como despender qualquer importância para tal finalidade. Resposta rápida e rasteira? Não vamos... Aloysio, responde. A dona Marina, a senhora realmente, se tem a posse desse imóvel, como a senhora fala, há 20 anos, e tem todos aqueles requisitos, ânimo de dono e sem oposição, a senhora pode fazer uso capião desse imóvel e é possível efetivamente fazer sem gastar qualquer importância. Só que para isso a senhora tem que procurar a Defensoria Pública do Estado, porque o advogado particular certamente vai lhe cobrar alguma importância e como a senhora disse que não pode gastar nenhum valor, então não tem como contratar um advogado particular, a não ser que a senhora tenha um advogado conhecido, um parente da família ou coisa parecida. Então a senhora procura a Defensoria, que o Estado é obrigado a prestar assistência jurídica aos necessitados, e ele ingressa com a ação de uso capião e, obtida a sentença, a senhora pede para levar a sentença a registro se utilizando do benefício da assistência gratuita, porque quando o cidadão goza da JG, que é a famosa assistência gratuita, ele também tem direito a registrar a sentença de uso capião sem pagar os emolumentos do cartório do registro civil. Claro que para isso o juiz tem que expedir uma certidão dizendo que ele está dispensado em função do provimento 38, se não me engano, da Corregedoria Geral da Justiça. Então o juiz manda fazer o registro daquela sentença sem a senhora pagar o emolumento, que fica, dependendo do valor do imóvel, em torno de R$400, R$500. E a senhora também não precisa pagar o ITBI, porque há entendimento que a aquisição do imóvel por uso capião é modo originário de aquisição, ou seja, não há transmitente. Esse imóvel não passou de uma pessoa para outra. A senhora adquiriu através do uso capião, então o que se chama modo originário de aquisição, e há entendimento da jurisprudência que é indevido o imposto de transmissão sobre bens imóveis. Se o tabelião se recusar a fazer o registro da sentença sem o pagamento do ITBI, a senhora pede para o defensor público que acompanhou o processo da senhora suscitar o que se chama um processo de dúvida perante o registro de imóveis. Aí então o processo vai para o juiz de direito da comarca, responsável pela vara de registro público, e o juiz então vai dar uma decisão determinando que seja efetuado o registro da sentença sem o pagamento do ITBI. Se o juiz de direito também não concordar com o registro sem o pagamento, recorre para o tribunal, que o tribunal manda fazer o registro. Feito? Está respondido? Tá, eu não vou polemizar, mas apenas para explicar, doutora Luísa, ela falou em 20 anos, Dona Marina, esse tipo de usucapião chamava-se, antes do advento do Código Civil 2002, usucapião vintenário. Bastava que a senhora provasse a posse durante 20 anos, pouco importando se era mansa e pacífica, etc. Agora, para a senhora entender, não há necessidade de 20 anos. Por quê? Porque o Código Civil de 2002 reduziu o prazo. Então, esse que antigamente era o vintenário, ele passou a ser de 15 anos. Aquele que tiver a posse mansa e pacífica do imóvel, como seu, como sua,